amada, destemida, seja bem-vinda a esse devocional tão especial. Nós vamos falar sobre olhos para ver. Não parece até um pouco redundante, né? E óbvio essa expressão, olhos para ver. Mas sabe que a leoa, ela nos traz ela amplia essa questão, essa interpretação sobre essa frase, porque a leoa, ela consegue enxergar no escuro. E eu não sei se você, como eu na infância, ficava brincando e até cuidando, né? Os gatos, quando eles estão no escuro, os olhos dele parece que tem uma luz própria, eles refletem, um negócio até meio esquisito, não é? A gente brinca quando é criança, mas de fato, essa família dos felinos traz eles trazem isso na sua natureza, no seu DNA. Esse olhar, eles conseguem enxergar no escuro, como se eles tivessem uma luz própria, uma luz dentro deles que pegasse qualquer ponto de luz e transformasse em uma iluminação, onde eles conseguem ver mesmo no meio da escuridão. E isso nos traz uma revelação tão poderosa que Lisa conta no livro. A gente ainda está então no capítulo 9, que fala sobre essa visão noturna da leoa. E nós estamos nos inspirando na leoa, nessa natureza tão linda e cheia de princípios que nós temos aprendido. Estamos finalizando aí nos últimos capítulos desse livro. Nós vamos finalizar ele até março, então fica juntinha comigo e com expectativa para o que Deus vai fazer. E hoje nós vamos falar sobre isso. Esse princípio não te fala sobre algo? Quando eu falo sobre isso, chega até me emociona, me faz celebrar algo que não é só eles que ganharam, mas nós, como filhas de Deus, também temos uma luz própria. Você pensou nisso? Quando eu li sobre isso, eu pensei, sabe, não é só as leoas que têm uma luz própria para enxergar no escuro. Nós, filhas de Deus, filhas do grande leão, do leão da tribo de Judá, temos uma luz própria que recebemos por meio de Cristo, que nós podemos enxergar, mesmo em meio a circunstâncias adversas, circunstâncias obscuras. Nós temos uma luz dentro de nós que nos dá uma visão sobrenatural para ver as coisas além do natural. Oh glória, isso é poderoso, né? Eu quero ler com você em Salmo 139, eu vou abrir na versão a mensagem, como nós temos acompanhado, e aqui na página 184, você pode ler também nessa mesma versão, que fala assim: Tu me encontras em um minuto, na verdade, já estás ali, me esperando. Então, eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. Oh, glória! Sabe, mulher, mesmo se nós estivermos dentro de uma escuridão tão grande, talvez você tenha passado por alguma situação no seu trabalho, onde você sofreu perseguições, onde o ambiente era de mentiras, um ambiente de promiscuidade. Você estava ali, você se sentiu imersa em uma escuridão. A palavra de Deus fala que ali Ele está, e Ele é a claridade em você. Esse é o nosso Deus. Talvez você se encontrou no meio de uma família, dos seus familiares, em um ambiente tão contrário da luz da palavra, com práticas e coisas que você já não tem mais na sua vida. E você se sentiu em um ambiente escuro, controverso. Deus, Ele te enxergou ali, Ele é a claridade suficiente sobre a tua vida. Quando nós nos achegamos a Deus, de fato, Ele já está ali nos esperando. A palavra de Deus fala que os seus ouvidos estão atentos e os seus olhos estão continuamente sobre nós. Não existe um momento onde você pega Deus de surpresa. Ele é a luz o tempo inteiro e Ele está olhando e te ouvindo o tempo inteiro. Oh, glória! Eu sou grata por isso, porque não é só a leoa que tem luz própria, né? Nós também. O ponto 1 é a luz da leoa sai de dentro dela. Ela vê mesmo em meio às circunstâncias adversas. Nós temos a luz de Cristo e podemos ver mesmo em meio às circunstâncias.
Lá em Mateus, capítulo 5, e no verso 13, Jesus ele nos ensina: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aqui ele está falando que nós somos a luz no mundo. O mundo está em trevas. O mundo está sem o conhecimento de quem Deus é. Mas nós somos a luz que vai iluminar no mundo. Sabe, a palavra também fala que não se esconde uma luz embaixo de uma cama, embaixo de alguma coisa. A luz precisa iluminar o ambiente. Quando você chega na sua casa e já é noite, a primeira coisa que você faz é o quê? Ligar o interruptor para que a luz possa vir, né? E clarear aquele ambiente. Pois é, quando você chega em um ambiente onde as trevas estão, onde as circunstâncias estão adversas, onde existe enfermidade, você chegou, a luz chegou. E você vai refletir a luz do conhecimento de Cristo, do conhecimento da palavra, através das suas atitudes e através daquilo que você falar. O ambiente será afetado pela luz que você carrega. E sabe quem vai iluminar aqueles ambientes? Nós não podemos pensar, mas por que eu tô aqui? É tão gostoso ficar dentro da igreja. E é mesmo, é um reforço, é um ambiente onde nós precisamos estar, mas nós precisamos também estar em ambientes onde nós vamos refletir a luz. Porque Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Então nós carregamos a luz que o mundo precisa. Ponto 2. Ore para receber a iluminação pelo Espírito Santo através da palavra. Paulo orou sobre isso. Nós precisamos orar para receber essa iluminação no conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, quando ouvimos a palavra, não pode ser um conhecimento natural. O Espírito Santo ele ilumina na nossa vida para que o entendimento chegue e a gente possa colocar em prática aquilo que temos recebido da palavra. Precisamos orar para que a palavra ilumine todas as áreas da nossa vida e aquele que mentia não minta mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que era egoísta seja bondoso, generoso. Aquele que retia, que era ganancioso, tenha compaixão, seja generoso. Nós precisamos orar, ilumine meu coração, Pai, e deixar que o Espírito Santo trabalhe para que tudo que a gente tem recebido, querida, não seja para nos deixar mais inchados, ou eu tenho o conhecimento. Não, esse não é o propósito. Paulo orou para que a iluminação chegasse no entendimento. Para quê? Para que eu possa me ver. Eu tenho uma autoridade, então eu posso orar pelas pessoas. No nome de Jesus, eu tenho autoridade, eu posso desfazer coisas ruins. Eu posso interceder pelos meus irmãos. Quando a iluminação chega, você consegue enxergar o que a palavra está falando ao seu respeito. Sabe, eu sempre me lembro de um exemplo que eu ouvi em uma aula. É como se você estivesse num teatro e tá tudo lá. Todo o cenário, os personagens, os atores, né, atrizes estão lá. Mas aquela cortina está cobrindo aquilo. Mas aquilo está lá. Todo o cenário está tudo pronto. Mas quando o espetáculo ele começa, aquelas cortinas se abrem. E a iluminação é exatamente isso. É quando se abre e você consegue ver o que a palavra está falando sobre você. Aleluia! Eu declaro que essa cortina está se abrindo e que cada vez mais seremos iluminados pela palavra de Deus através do Espírito, para que possamos ver de fato quem somos, o que temos e o que podemos no Filho. Amém? Então, dá-nos olhos para ver. E o ponto, eu quero antes de ir para o ponto 3, eu quero ler com você na página 185. O texto de Efésios 1, 17 e 18, na versão A Mensagem, que fala assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia! Através dessa iluminação,
Dá-nos olhos para ver qual é o meu propósito, qual é a minha vocação, o que me aguarda no futuro, qual a minha resposta ao meu chamado. Ah, Pai, dá-nos olhos para ver, dá-nos olhos para ver a missão que temos como mulheres segundo o teu coração. A minha oração, mulher, é que nós possamos ter olhos para ver o sobrenatural, olhos para ver a nossa família como Deus deseja, olhos para ver os nossos filhos com o futuro que Deus deseja, olhos para ver o nosso cônjuge como Deus deseja, olhos para ver as nossas irmãs como Deus as vê. Olhos de compaixão, olhos de amor, olhos de enxergar um futuro glorioso nele, no amado. Ah, Pai, obrigada, Senhor, porque são tão grandiosas as tuas riquezas e a tua herança. Nós temos uma herança, que nós possamos ter olhos para ver a herança que nos aguarda. Nós não precisamos ser mulheres imediatistas, nós temos uma eternidade. Vamos colocar os nossos olhos nisso, vamos produzir coisas no agora que vão refletir na nossa eternidade. E o ponto 3 é: saia do natural, receba uma perspectiva sobrenatural. Os olhos de Deus para ver são olhos que enxergam além do que o natural está vendo. Talvez o que o natural está te dizendo é: você não tem recursos, você não é capaz, os seus filhos não estão dando certo, o seu casamento está arruinado. Esses são olhos naturais, mas os olhos de Deus, eles são sobrenaturais. E hoje Deus está te dando olhos para ver e iluminando o teu coração de sabedoria para contemplar o que Ele vê e não o que o natural está te mostrando. Amém? E para encerrar, eu quero ler com você na página 187, que fala o seguinte: para que isso aconteça, deve haver um despertar profético dos olhos para ver o que Deus está fazendo, dos ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo e da capacidade de revelar a sua palavra de uma maneira tão vibrante e viva que remova as barreiras do coração humano. Uma visão profética é uma visão do mundo espiritual, do sobrenatural. Mulher, você não foi chamada para viver uma vida comum, uma vida natural. Você foi chamada para esse tempo. Deus não errou o tempo. Para esse tempo, para ver sobrenaturalmente, para ver no meio da escuridão, para receber a iluminação de ouvir e ver aquilo que Deus está ouvindo e vendo. Deus deseja compartilhar as coisas dele conosco, para que nós possamos responder a elas conforme ele deseja. Amém? A minha oração é essa: tenha olhos para ver sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, viva na prática dela, compartilhe, espalhe e incentive as mulheres a ouvirem isso. E nós vamos fazer a diferença nessa geração, como mulheres cheias de Deus, destemidas em cumprir a palavra, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo.